Olá a todos, bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Como nosso MVP hoje temos então Tiago Emanuel da Costa e Souza, 43 anos, natural de Coimbra, mestre em treino desportivo para crianças e jovens e doutorando em treino desportivo. É atualmente professor assistente e convidado e treinador de hóquei em patins. Professor Tiago, é um gosto tê-lo aqui connosco hoje com o tema hóquei, o jogo, o jogador e o treino. E eu gostava que começássemos então por falar aqui um bocadinho do nível do hóquei em Portugal. Sei que não é das modalidades mais conhecidas, no entanto, ou apesar disso, temos muitos resultados. Dê-nos aqui então, elucide-nos um bocadinho acerca do hóquei e patins em Portugal, professor. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui a partilhar um bocadinho do conhecimento que eu tenho da minha modalidade, que é o hóquei de patins. Discordo um bocadinho quando tu dizes que não é uma modalidade muito conhecida, porque é uma modalidade que tem muita tradição em Portugal. Se tu fores aos cafés, especialmente às pessoas já na casa dos 50, 60, até 70 anos, são pessoas que cresceram a ouvir o hóquei patins na rádio. Só para dar um exemplo, era muito normal, e o meu pai teve essa situação de dar nome aos cães, aos animais de estimação de jogadores de hóquei, ou até mesmo, o meu pai no caso o cão chamava-se hóquei, porque houve ali uma altura dos 60, 70, que o hóquei o hóquei e o desporto em geral teve muita importância na sociedade, e as pessoas agarravam-se à chamada telefonia, a ouvir os jogos. Sim, E o exatamente. hóquei, nessa altura, tem uma série de jogadores que aparecem, Ramalhete, um Livramento, que eram ícones, e então as pessoas criaram uma paixão pela modalidade. Uhum. Depois, o facto de ser uma modalidade muito atrativa, de muitas situações de um contra um, de muitos remates à baliza, de muitas ações espetaculares, também faz com que as pessoas tenham uma certa, identifiquem um pouco com o hóquei. O problema do Uhum. hóquei, se é que pode chamar um problema, é que ainda não é uma modalidade muito atrativa na televisão. No entanto, qualquer pessoa que vá a um pavilhão fica completamente apaixonada pela modalidade. Portanto, é, Uhum. é uma modalidade muito, muito apaixonante e muito, muito atrativa, e se ainda não foste ver, convido-te a ir ver um jogo ao vivo. Por Agora, o acaso, nível do hóquei, não, ainda não viste? por acaso já fui ver alguns jogos de uma colega minha da faculdade, a Salomé. Ela foi da minha turma e acabei por conseguir ir ver uma vez um jogo dela já na académica, se não estou em erro. Portanto, eu estou minimamente familiar com a modalidade, agora, longe de mim considerar-me um entendedor. Não, assim, perguntaste-me também do nível do hóquei em Portugal. O nível do hóquei é altíssimo. A primeira divisão provavelmente é o melhor campeonato do mundo atualmente, tem alguns dos principais atletas da modalidade. Mas mesmo isso depois tem um efeito curioso, que é: começaram a entrar muitos jogadores estrangeiros, aumentou o nível do nosso campeonato, e por outro lado fez com que alguns atletas deixassem de ter espaço numa primeira divisão e acabaram por ir para as divisões inferiores, e aumentou também o nível dessas divisões. Ótimo. Hoje em dia, eu quando comecei a jogar nos séniores, com 16, 17 anos, a jogar numa terceira divisão, eu vou usar um termo, espero que não seja ofensivo, mas havia muitos trambolhos, muitos trambolhos. Hoje em dia tens jogadores na terceira divisão que foram internacionais, ou internacionais por seleções mais jovens. Uhum. Um, Isso dá para perceber o nível que o hóquei está. Há muitas equipas muito competitivas, mesmo na terceira divisão há equipas extremamente competitivas e com jogadores muito, muito interessantes.
Uhum. E o que é que levou a que conseguíssemos chegar então a esse nível de agora sermos a liga mais competitiva do mundo, estarmos constantemente a disputar os primeiros lugares a nível internacional, seja por clubes, seja por seleção? Foi esta tradição que o professor estava a falar no início, ou houve mais algum fator que tenha levado a este grande sucesso que temos agora? Em primeiro lugar, a tradição que nós temos em Portugal, mas também o hóquei durante uns anos passou aqui um momento complicado em que não havia jogos na televisão, não havia uma promoção da modalidade. Uhum, Depois aconteceu eu vou-lhe chamar um fenómeno, que foi o aparecimento do Sporting na modalidade, em força, aparecimento em força, com o antigo presidente do Sporting, o Bruno Carvalho, que na uhum. minha opinião, isto é uma opinião só minha, Pessoal. não sei se vai haver muita gente a concordar comigo, mas eu não tenho problema, já não tenho que agradar a ninguém. Mas o facto de ele ter investido muito no hóquei e inflacionou muito o mercado em termos de ordenados, fez com que os outros clubes, o Benfica, o Porto, o Oliveirense e o próprio Barcelos, também tivessem que investir. E isso aumentou logo o nível Da da competição. nossa liga. Ao haver este investimento de um clube, os outros têm que ir atrás para não ficarem para trás. É mesmo assim. E Uhum, então isso fez com que todas as equipas, ao fim e ao cabo, começam a olhar para cima e a ver que há um nível muito grande e tentam acompanhar dentro das uhum, limitações que têm, não é? Há equipas claro. com orçamentos milionários e há outras que os jogadores têm que trabalhar o dia todo e só podem treinar ao final do dia, mas pronto, são as contingências das desigualdades Uhum, da Liga, mas mesmo essas equipas começaram a apostar um bocadinho mais em jogadores com mais qualidade, e isso fez com que a Liga neste momento fosse extremamente forte, e um exemplo que nós podemos ter, um bom exemplo é que a Final Four da Liga dos Campeões vai ser disputada por 4 equipas portuguesas, é obra. É é a obra. obra, sim senhor. Eram quase só espanholas e agora neste momento são os portugueses. Ainda bem para nós que podemos E ainda bem desfrutar. mesmo. Sim, agora aqui para que nós estamos aqui a falar do hóquei e de quão bons somos no hóquei, mas se o professor conseguisse explicar para uma criança o que é o hóquei, o que é que lhe diria? Como é que lhe explicaria o que é o hóquei em patins? Não sei se está. A Tá, minha estamos. bem, o hóquei. O que é o hóquei? O hóquei é uma combinação de dois esportes, basicamente. A combinação do equilíbrio em cima de uma plataforma instável, que são os patins, ou seja, é a combinação da patinagem com o domínio do stick. Empurrar uma bola com um stick, com aléu. Uhum, Portanto, basicamente é um desporto de velocidade, de muita emoção e de muito equilíbrio e destreza, porque estar em cima dos patins, andar à velocidade que os jogadores andam e mesmo assim conseguir controlar o corpo, manter o equilíbrio, dominar a bola, fazer travagens, mudanças de direção, é um jogo muito apaixonante, muito divertido e acima de tudo muito dinâmico. uhum, E hoje em dia que nós gostamos de coisas mais. Deixámos de ter tempo e gostamos de esportes rápidos e intensos. Quem gosta desse tipo de esportes vai se apaixonar pelo hóquei porque o hóquei é muito rápido, é muito. É, sendo um bocadinho lírico, é quase um bailado em cima dos patins. uhum, Ver as manobras que grande parte dos jogadores consegue fazer em cima dos patins é algo impressionante. O ritmo de jogo em que eles conseguem jogar, as habilidades que eles fazem com o stick e bola é algo que apaixona uhum. qualquer um. E eu tenho 43 anos, 30 anos, 30, não mais, estou ligado ao hóquei desde os 18 anos, há 35 anos ligado a uma modalidade e basta ouvir falar para perceber que sou completamente apaixonado por a modalidade, portanto Sim, é algo completamente. bastante. Sim, completamente. Professor, agora passando aqui um bocadinho para o jogador, agora que já explicámos um bocadinho do que é o jogo, então o que é o jogador?
que jogadores é que existem dentro de uma equipa de hóquei, para que as pessoas possam também perceber aqui a dinâmica de quem faz o quê. E depois características mais gerais do jogador. Se nós passássemos por um jogador de hóquei na rua, como é que o distinguíamos de outra pessoa qualquer, por exemplo? O mais fácil de distinguir são sempre os guarda-redes. São sempre aqueles mais malucos, não é? Eu sempre fico com essa ideia que o guarda-redes era maluco e eu acho que eu posso comprovar um bocadinho isso. Agora, bem, hoje em dia já começa a ser muito normal o jogador de hóquei ser um atleta. Durante muitos anos, na nossa modalidade, não se dava muita atenção à componente física do jogador. Era muito normal ver jogadores com algum peso a mais, ok? Uhum. Com aquela típica barriguinha, né? Digamos Uhum. quase assim. Hoje em dia não, hoje em dia o hockey está a chegar a um nível em que temos verdadeiros atletas. Também temos a sorte de ter entrado novos treinadores, preparadores físicos que trouxeram uma nova abordagem ao treino e também começou a haver uma maior preocupação em termos de nutrição, de descanso, que faz com que hoje olhamos para um jogador de hóquei e é um verdadeiro atleta. Passar na rua e perceber que ele é um jogador de hóquei, não sei dizer como. Não sei dizer. Eu conheço todos. Eu, quando passo por ele, conheço quase todos. Mas uma pessoa normal, não há uma característica que eu te diga assim, olha, vais identificar. Só os guarda-redes, só os guarda-redes. Tu olhas logo para o olhar de um guarda-redes, percebes logo que ele tem ali qualquer coisa diferente. Mas não é fácil identificar. Quanto às posições, o hockey entrou há uns anos numa fase em que deixou de haver, no geral, deixou de haver especialistas. Há um Uhum. especialista que é o interior, o pivô, que trabalha mais dentro da área, que é um pouco um jogador já em vias de extinção. Não há muitos, há nas principais equipas, mas não aparece diariamente jogadores com essas características, porque é um jogador que passa muito tempo sem bola e isso faz com que afaste as crianças de irem para essa posição. Porque eu costumo ensinar aos meus alunos e aos meus atletas que é contra a natura estar sem bola. Tu, quando começas a jogar num desporto que tem uma bola, a primeira coisa que fazem é É dar-te ir uma à bola. bola. Exato. E tudo que seja não ter bola é contra a natura, as pessoas não querem. Por isso é que nós ouvimos com muita frequência, e no hockey era muito normal, aquele jogador não sabe jogar sem bola. O jogo acaba para ele acaba quando deixa de ter a bola. Uhum. E um jogador que é pivô tem muito trabalho, é quase passa muito tempo dentro da área a trabalhar para os Uhum. outros e a criar linhas de passe e normalmente a bola só lhe chega para finalizar e é preciso ter uma vontade muito grande para trabalhar aí. E depois tem outra característica, que é normalmente são jogadores que levam muitas boladas, porque estão à frente da baliza, estão a trabalhar à Pois. frente da baliza e normalmente os pais, normalmente, isto é um à parte, não gostam que os filhos vão para guarda-redes porque com medo que os filhos se magoem. Mas por incrível que pareça, o guarda-redes é o atleta que está mais equipado. É Exatamente. o menos probabilidade de se magoar. Porque o jogador que joga à frente da baliza pode não levar com a bola diretamente, mas basta a bola bater no material do guarda-redes, subir, pode-lhe bater. Há Uhum. aí um perigo inerente. E por isso é que muitos deles fogem de jogar nessa área. Depois claro que há jogadores com características mais defensivas e outros mais ofensivas. Temos jogadores que gostam de jogar mais por fora. Agora, num estudo publicado por Fernandes, que é o preparador físico do Futebol Clube Barcelona, do Hockey Patins, ele dividiu simplesmente em interiores e exteriores. Já Ok. nem aborda defesas, médios, nós tínhamos o conceito de universal, ele já nem aborda essa posição. Eu, para mim, como treinador, os jogadores têm que saber jogar em todas as posições. Uhum. Para mim, eu fujo um bocadinho desses especialistas da área, porque o treinador tem que adaptar um bocadinho a equipa às características do adversário. Imagina Uhum. que eu tenho
o Afonso é o meu adversário no próximo fim de semana, e o Afonso não gosta nada de defender dentro da área, e está a marcar então o meu jogador mais, como eu costumo chamar, a minha referência defensiva. Então eu, como treinador, tenho que levar o Afonso para dentro da área, então mando a referência defensiva para dentro da área, não é? Uhum. E por isso é que todos os jogadores têm que estar preparados para jogar, para executar diferentes funções dentro da pista e diferentes funções táticas, porque o jogo é tão dinâmico Uhum. que obriga mesmo a isso, está a perceber? E então, hoje em dia, estar a diferenciar jogadores por posição é difícil. Podemos diferenciar em outros aspectos mais, se calhar mais simples, que é se tem golo ou não tem golo, se defende bem ou defende menos bem. E Uhum. depois, por exemplo, no caso do guarda-redes, que aí não há só... O hóquei patins é tão específico, que não vês guarda-redes a jogar avançado, nem avançados a jogar a guarda-redes. Portanto, é Sim. aquela posição, eu comparo muito com o quarterback no No futebol americano. é o jogador mais importante da equipa. Está provado que o bom desempenho do guarda-redes tem um papel fundamental no sucesso das equipas. Portanto, Uhum. tem que ser tão específico e tem que ter um trabalho tão, tão específico, um treino específico para conseguir chegar a patamares da excelência, não é? E essa é a única posição que dificilmente vai acabar. E Exatamente. no hockey tu não vês um guarda-redes a sair da baliza, a dominar a bola, como noutras modalidades, como vês, por exemplo, o futsal, em que o 5 para Uhum. 4 é constante e o guarda-redes está muitas vezes como avançado. O hockey não. O guarda-redes está Uhum. ali para defender, e se conseguir lançar um contra-ataque ou outro, ótimo. Se não, desde que cumpra aquela função dele, já é muito bom. Já fez a parte dele. Da parte dele. Aqui é muito interessante aquilo que o professor estava a falar, porque é algo que a mim me diz muito, que é então a plasticidade do jogador, a capacidade de um jogador se poder adequar a qualquer posição dentro de campo. Claro que aqui retiramos o guarda-redes pela sua especificidade, mas acho que é uma corrente que alguns desportos começam a ter, e principalmente no meu desporto, no rugby, há muita especificidade em termos de posições, não é? Estamos a falar que em 15 posições, poucas são as que se repetem, mas o trabalho que se faz ao longo do jogo é muito similar em maior parte do jogo. E esta capacidade, eu não sei se no hóquei é uma coisa mais recente, como o professor estava a falar, ou se já havia correntes anteriores que traziam essa plasticidade para o jogador e para o jogo, e se isso efetivamente começa na formação, e se o jogador é formado tendo em conta então depois esse objetivo final dele poder desempenhar qualquer função, ou se é algo que se procura depois quando eles chegam aos séniores. Então, na formação vão aprendendo e têm uma posição, por assim dizer, e depois chegam aos séniores e lhes dizem, não, aqui o nível competitivo já não é esse, então tens de saber fazer tudo. Como é que esta dinâmica acontece? Eu sou um bocadinho crítico em relação à formação no hóquei patins. Eu acho que nós, infelizmente, e ver se eu me consigo explicar bem, infelizmente temos ganho muitas vezes. Uhum. E quando nós ganhamos, acabamos por Achamos que mascarar. estamos bem. Achamos que está tudo bem, está tudo ótimo, vamos ganhando, não precisa de corrigir nada. Eu acho que é precisamente o contrário. Quando nós ganhamos, temos que perceber o que é que podemos melhorar. Não é o que está mal, é o que é que podemos melhorar. Eu não vou dizer que a formação do hockey está mal, só que isto nós temos vindo a falar, continua a acontecer muito, que é, por exemplo, temos treinadores que, porque é assim, isto vamos pôr, ser muito sinceros, eu gosto de ser muito sincero. Há jogadores na formação e mesmo nos séniores, que não patinam tão bem como outros, não é? E no hóquei, patinar bem é fundamental. É Exatamente. fundamental. E muitos treinadores, em vez de fomentarem e tentarem melhorar as capacidades desse atleta a nível da patinagem, porque ele tem uma característica, pode ter um remate muito bom, pode até defender bem e tal, põe-no a jogar numa posição. Eu costumo chamar a jogar a central
a centralão fica cá atrás e não o deixa sair dali. E isso começa, entre aspas, a castrar o crescimento do atleta, porque ele não passa por situações diferentes. O treino e o jogo para ele é sempre igual, não há variabilidade, não é obrigado a ter que desenvolver algumas capacidades ou mais capacidades porque está limitado àquele espaço. E isto acontece porque, infelizmente, no hóquei e em alguns esportes, onde é que se ganha dinheiro? É a treinar os séniores. Ainda não há um grande interesse por parte dos clubes em bons treinadores para as camadas jovens. E depois também há uma coisa que é fácil de compreender. Os treinadores também querem visibilidade e onde tem visibilidade é nos séniores. Então os melhores treinadores vão para os séniores, ponto final. E muitas das vezes quem vai treinar estes miúdos são os jogadores, e eu posso dar o meu caso específico. Durante muitos anos treinei camadas jovens e hoje olho para trás e tenho noção que fiz muitas asneiras. Aprendi também, mas fiz mais asneiras do que coisas boas para aquelas crianças. Prejudiquei o desenvolvimento de alguns jovens atletas. Porquê? Porque não tinha base, não sabia ao certo o que é que estava a fazer e limitava-me a trabalhar com crianças de 13, 15 anos, imitando aquilo que eu ia fazendo nos séniores. Ou seja, tratava-os quase como adultos em miniatura, que é aquilo que nós aprendemos que não podemos fazer. Não é? Exatamente. E isso não os ajuda a desenvolver. Claro que hoje tenho uma perspectiva totalmente diferente, felizmente, sinal que também evolui, mal parecia, mas infelizmente continuo a ver muita formação, muitos treinadores que não estão preparados ou para trabalhar na formação, para trabalhar com crianças e não percebem as diferentes etapas que as crianças têm ao longo do seu crescimento, ou que não têm capacidades mesmo, porque não percebem, estão ali porque ganham mais uns trocos e dá-lhe jeito, e os clubes não estão a apostar mais num trabalho sério, um trabalho metódico, com pessoas competentes. Para quê? Para que, em vez de nós chegarmos aos séniores e termos 20, 30 jogadores selecionáveis para a seleção, passarmos a ter 100. E isso é que é o fundamental. Claro. No hóquei, por incrível que pareça, ainda se vive muitas gerações espontâneas. Hoje vai aparecer uma geração num clube qualquer que tem 2 ou 3 miúdos que são muito melhores do que os outros e pronto, e vão crescendo e vão tendo as oportunidades dele. Ou seja, e depois valoriza-se muito esse jogador, por incrível que pareça. E o outro jogador que tem menos talento é deixado de parte. Eu vou-te contar uma história pessoal, que eu tenho 1,91 m de altura. E tive sempre um ritmo de crescimento muito acelerado. Para tu teres ideia, ninguém comia à minha volta, em casa, à mesa. Ninguém me pedia nada. Não tinha noção dos meus. Depois, se o meu pai me pedisse um pão, eu atirava as garrafas todas que estivessem pelo caminho ao chão. Tenho que partir coisas em casa. E isso também, como guarda-redes, imagina, eu era completamente descoordenado. A bola já tinha entrado e ainda não tinha começado a fazer o movimento. Pronto, e tive dos meus, quando comecei a jogar, não que eu ficava no banco, batia só palminhas, era o chefe da classe. Tive ali até mais ou menos aos meus 15 anos. Fui convidado, quase todos os anos era convidado a desistir, quase todos os anos. E eu, Tiago, pá, não tem jeito, dedica-te ao desporto, vai para o handball, vai para o basquete. Pá, eu tenho uma característica, sou um estúpido caraças, sou muito teimoso, sabe? E quando as pessoas me dizem que eu não sou capaz, ainda me motiva mais. E a partir dos 15 anos, quando o meu crescimento se estabilizou, comecei a ganhar alguma coordenação e foi quando eu cresci. Ou seja, eu até ali, eu hoje sei isso, né? Porque estudei, não tive treinadores que percebessem o que é que estava a acontecer comigo. Não havia os meus treinadores. Pico velocidade de crescimento, o que é isso? Ninguém sabia. Não é? Os meus treinadores, ninguém sabia, ninguém tinha o curso de educação física. Tive um preparador físico, que foi a professora Rosa Branca, que era a única pessoa que percebia minimamente de maturação, de crescimento, de resto.
ou tinha jeito ou não tinha jeito. E isto é um pouco que cada vez menos, mas ainda acontece na nossa formação. As pessoas não sabem as etapas de formação de jovens atletas, não sabem, vou usar um termo que eu não gosto e que alguns vão ouvir e vão me criticar, que é não sabiam as janelas de oportunidade, que é o tal termo do Bailey que tão criticado. Mas, ou seja, e não sabendo isso, nós também não percebemos como é que o atleta se está a comportar ao longo do seu crescimento, percebes? E também não temos as ferramentas, os treinadores acabam, pois, por não ter as ferramentas para os ajudarem a crescer da melhor forma. E depois é aquilo que eu te digo, é como jogam 4 ou 5, se tu tens a sorte, entre aspas, de ter 3 ou 4 que são muito bons, os outros ficam sem jogar, esquece. Exatamente. O que é que tu queres? Eu não sei se no rugby é igual, mas pelo menos no hockey, as pessoas querem ganhar. Os treinadores querem ganhar. O que para mim é um erro. Para mim é um erro. Eu acho que formar é para os séniores. A formação é para formar bons atletas para os séniores. Isso para mim é ganhar. Ou isso para mim é que é ter sucesso. Ganhar jogos é importante, não é? Muito mais giro crescer a ganhar do que estar sempre crescer a perder. Exato. Agora, o sucesso mede-se a longo prazo na formação, que é aqueles jogadores chegam com as bases não só técnicas, mas táticas, psicológicas e físicas aos séniores. Isso é que para mim é ter sucesso na formação. Só grande parte dos treinadores não é isso, é depois poderem pôr no Instagram, no Facebook ou no Twitter que ganharam ao rival, isso é que lhes interessa. Isso é que importa. Depois, o que é que acontece? Chegas ali aos 15 anos, quando especialmente nos rapazes, eu hockey o feminino não sigo muito, mas pelo menos os rapazes, quando começam a ter outros interesses, sair à rua, as namoradas, não sei quando, desistem da modalidade porque não lhes dão as oportunidades que eles gostariam de ter. Também não sou daqueles que dizem que todos têm que ter oportunidade. Não, eu acho que toda a gente tem que trabalhar para ter a sua oportunidade. Não vou pôr só lá um miúdo porque ele é um puto porreiro. Não, se ele trabalhar, se ele merecer, tudo bem. Mas acho que temos que mudar um bocadinho esta mentalidade dos treinadores. Espero que seja só na minha modalidade e aqueles que vão passando pelas minhas mãos e pelo professor Vaz, espero que vão mudando assim um bocadinho a mentalidade e comecem a introduzir alguns conceitos que possam permitir uma mudança, que era fundamental. Por acaso no rugby, eu não sei se isto acontece no hockey, mas nós no rugby só começamos a ter competição formal a partir dos sub-14. Portanto, até aos sub-12 aquilo que existe são convívios. Normalmente o que é que acontece, ou os maiores convívios, o que é que acontece? A seleção joga, vamos imaginar que seja no estádio do Jamor, faz-se um convívio desde os sub-8 ou sub-6 até aos sub-12, também às vezes engloba os sub-14, nesse dia pode ser com ou sem competição, porque o objetivo é levar depois as pessoas a verem a seleção, que é uma dinâmica, na minha opinião, muito interessante e de todas a mais interessante para os escalões de formação. Eles têm ali uma manhã e início de tarde em que estão a praticar a modalidade que gostam de praticar, sem uma competição formal, o que leva a que todo o ambiente seja muito mais agradável. Quando se consegue que os pais não estejam em cima do campo, então aí é ouro sobre azul, que com os pais mais afastados deixamos de ter aquele tipo de linguagem que nem sempre é o mais agradável. Não acontece muito no rugby, felizmente, mas ainda vai acontecendo, infelizmente. Mas existe efetivamente esta dinâmica, e mesmo depois, a partir do sub-14, continuam a haver torneios ou encontros sem competição, e só depois, a partir do sub-16, quando eles começam então a jogar rugby de 15, e há a separação rapazes-raparigas, então aí é que começa a competição mais a sério. Dentro até da federação, nós gostamos de falar que até aos sub-14 é aprendizagem, até aos sub-18, até ao final do sub-18 é pré-competição, e só depois, a partir dos sub-20 e séniores, é que então se considera competição. E parece-me bastante bem, parece-me bastante adequado.
E é uma forma interessante. Vocês, neste caso, tinham uma necessidade, não era que é levar pessoas ao estádio e juntar, e Exatamente. dessa forma acho que foi a melhor maneira. Nós não temos essa necessidade, porque pela tradição que a modalidade tem, e depois é uma modalidade que vinga muito bem em cidades um bocadinho mais pequenas. Exato. Nós temos pavilhões cheios, em algumas zonas temos pavilhões cheios, o caso do Valongo, o caso de Turquel, são zonas de hóquei e as pessoas vão com naturalidade ver o hóquei. Uhum. No caso da nossa formação, eu acho que cometeu-se um erro tremendo, que é, mas isso tem a ver agora com a sociedade, com a nossa sociedade, que é jogos sem resultados. Não tem eles marcam golos e não apontam. Eu acho que isso é. Eu cresci a levar 15 e 16 e 20, 20-0, 15-0 e não foi por causa disso que deixei de ser jogador. Eles estão Exato. tão preocupados que os meninos fiquem frustrados. Eu vejo o caso do meu filho. O meu filho é guarda-redes de handball na académica. Ele, ao final de 30 segundos de estar ao pé de mim, depois de acabar o jogo, mesmo que tenha levado uma série de gols, ele já está a pensar noutra coisa, ele já se esqueceu daquilo, já Sim, sim. sabe lidar, aprendeu a lidar com os bons momentos e os maus momentos do desporto. Se Uhum. nós hum, limitamos ou não permitimos que as crianças aprendam a viver com esses momentos, que tipo de adultos é que nós vamos ter? E aí Exatamente. isso preocupa-me um pouco, não é? Depois eles vão saber lidar com as frustrações. Pá, espero bem que sim, espero bem que eu seja enganado, mas acho que isto Sim. a longo prazo poderá não ser a melhor forma. Se calhar equilibrar os jogos, pronto, pode ser mais interessante, mas tirarem o resultado a mim não, acho que não acrescenta nada ao jogo e não beneficia, as crianças não beneficiam em nada com isso, mas eu não mando. Se efetivamente o resultado não contar para nada, para que tê-lo em primeiro lugar? Não é? Para isso era um jogo de rua, por assim dizer. E até o jogo de rua tem resultado. O jogo Exato. tinha resultado, eu, pelo menos, eu nunca tive muito jeito para jogar à bola, mas tinha um campo à frente de casa e aquilo eram derbys. Eram Cada jogo jogos aguerridos, exato. e acho que faz parte, essa picardia faz parte e o crescimento também se faz dessa forma, não é? Uhum. Não é, assim, é importante, alguns conceitos têm que estar bem assentes e é importante que as crianças aprendam o que é ética, que aprendam o que é respeitar o adversário, aprendam a perder, aprendam a ganhar, isso é fundamental, não é? E E porque isso é nós que é o importante nesta questão. nas sociedades há coisas que são importantes. Aprender a treinar, começar a ter, a perceber a importância do descanso, da alimentação, da hidratação, do treino, para que é que serve o treino, não é? E aprender a competir. A competir, porque competir, eu, eu li isto há uns tempos e achei, e acho que foi brilhante, que é no campeonato nacional, 16 equipas, se todas fossem treinadas pelo Mourinho, havia um que era campeão e 3 que desciam de divisão. Não é? A competência não deixava de Exatamente. ter divisão, mas as pessoas estão muito agarradas a esta ânsia de ganhar, tem que se ganhar, e depois as crianças que perdem, não pode, porque depois não vai lidar com a frustração. Não, ele tem é que aprender, agora é a altura certa dele aprender com a Exatamente. frustração, daquele que ganha, que tem que respeitar o vencido a respeito. Por isso é que nós vemos na nossa sociedade exemplos como tem acontecido no futebol ultimamente. Não é? A forma como os treinadores reagem à pressão, eles não venham com desculpas da pressão, porque eu já Claro. passei, já tive também comportamento menos corretos, mas eles são pagos para aquilo, não é? A pressão está lá e eles sabem que acima de tudo estão a transmitir um exemplo para milhões de pessoas. Portanto, acho que é logo na formação que nós temos que ensiná-los a saber lidar com isso, a não abandonar, neste caso no hóquei, a não abandonar a pista só porque perderam, não, a cumprimentar o adversário, a prestar a devida vénia ao vencedor e quando se ganha, o contrário, é respeitar a equipa que perdeu, ajudá-los a levantar a cabeça e a saberem se comportar. E acho que para isso o resultado é importante. Acho que
os convívios também são muito importantes. As crianças conseguirem perceber que aquilo não passa de um jogo, não é? Basicamente é um jogo e no final somos todos amigos. Eu joguei alguns anos no Porto e algumas equipas de top e não deixava de ter amigos no Benfica, no Oliveirense, no Viana, nos principais rivais. Nós tínhamos amigos lá dentro. Eu vou-te contar esta história. Um dos meus grandes amigos, num jogo, já no final da minha carreira, num jogo de luta para ser campeão nacional da segunda divisão, tentou de todas as formas que eu fosse expulso. Saltou-me assim a tampa, comecei a discutir com o árbitro e ele foi para trás do árbitro a dizer expulso, expulso, e eu dei-lhe vermelho, isto é uma vergonha. E grande amigo, colega de seleção, e não sei quanto. Mas era ali, e no final, abraço, e estávamos ali, fomos sair, fomos jantar. Jogo é jogo, jogo é jogo. Por isso, também não deixo o meu filho ganhar, sempre posso. É bem competitivo e não gosto de perder nem a feijão. Sim, é tremendamente importante e acho que é das coisas até mais importantes nesta questão do desporto, o respeito pelo próximo, independentemente dele ser melhor ou pior do que eu, e saber ajudá-lo quando necessário. Esta individualização das equipas no seu núcleo de eu estou a ganhar e deixa-me manter aqui afastado dos outros, eu estou a fazer alguma coisa bem, deixa-me guardar aqui o pote de ouro, não é tão produtiva assim. E nós sabemos que não é. Essa da partilha, então, nós no hockey temos, das duas uma, ou as pessoas têm medo de partilhar aquilo que sabem, ou sabem que não sabem, e então não querem demonstrar, percebes? Okay. Eu estou em vários, agora com a pandemia, nós estamos em vários grupos, treinadores, e vamos partilhando algumas ideias e tu vês algumas coisas que não concordas minimamente, mas vês muita gente simplesmente a beber a informação e não partilhar nada. E isso é das coisas que mais... Eu acho que com a partilha nós crescemos. Eu hoje faço... Eu agora até ia começar a preparar uma aula para segunda-feira, mesmo acerca de planeamento e priorização, e há coisas que eu faço hoje que faço hoje que se calhar há 5 ou 6 anos atrás não fazia sentido. E Claro. Hoje já vejo as coisas de maneira diferente. Porquê? Fui partilhando, fui ouvindo críticas, as pessoas deram a opinião dele e eu fui construindo a minha realidade, percebes? E fui-me adaptando. E tenho a certeza que daqui a 10 anos vou olhar para trás e vou pensar, mas eu era tolinho ao fazer aquilo. Não é? Claro. Portanto, a partilha permite o crescimento e há muita gente que tem muito medo de partilhar. Eu acho que é muitos deles com medo de ser descoberto, com receio, sabes? Se calhar não sou assim tão bom como penso, ou o que é que as pessoas vão pensar de mim. Isso, a partir de altura, uma pessoa deixa de preocupar com o que os outros pensam de nós. Claro. Por acaso é uma coisa que me chateia, e quando agora tivemos um exemplo tão claro com a questão da vacinação para o Covid, não é? Quando se uniram esforços, conseguiram-se fazer coisas que se pensavam impensáveis, não é? Conseguimos uma vacina em tempo recorde, estamos a conseguir vacinar pessoas em tempo recorde a nível mundial. Portanto, por que não partilhar, não é? A pergunta é mesmo, o que é que te está a faltar de ver, não é? Para começar a partilhar, seja isto em que área for. O processo de treino, eu posso dar, por exemplo, os meus treinos e está lá tudo detalhado, tudo o que tu tens que fazer, não sei quanto. Mas depois o que faz a diferença é o feedback que tu dás aos teus atletas, percebe? É aquela a experiência que tu tiveste, aquela sensibilidade de tu veres terminado a ação e perceberes que aquilo vai ter sucesso ou não vai ter sucesso uma fração de segundo antes e avisares o teu atleta. No outro dia, num dos grupos, um senhor usou uma expressão que é eu só vejo a ovelha, mas nós treinadores temos que ver o mosquito que está em cima da ovelha, percebes? E acho que aí é que faz a diferença entre eu não vou dizer entre bons e maus, porque não é correto, mas os bons e menos bons. Aqueles que estão lá no topo conseguem ver o mosquito a bater asas.
enquanto os outros ainda só veem a ovelha, estás a perceber? E isso é que faz a diferença. Portanto, eu posso dizer como é que eu faço tudo, mas depois é aquela tua forma como tu vês o jogo, como tu identificas o que está a acontecer, que faz a diferença. Eu posso perceber muito regra, mas vou chegar lá e tu ao meu lado, eu vou parecer um menino, não é? Posso perceber muito treino, mas vou parecer um menino, não percebo nada daquilo. Tu vais ver coisas que vais-me chamar a atenção 10 vezes e mesmo assim eu não vou conseguir ver. E a mesma coisa ao contrário, né? Tu chegas ao treino e eu vou-te chamar a atenção a pormenores e tu ficas assim a olhar, pá, não vejo nada, não percebo, faz parte. E Mas mesmo às nós, vezes até pode acontecer um processo mais engraçado, que a mim já me aconteceu, que foi levar pessoas que não são do rugby, não estão formatadas com o conhecimento do rugby, e elas vão-me apontar coisas que eu olho para aquilo e digo assim, bom, isto faz todo o sentido, como é que eu nunca reparei? o ver fora da caixa, não é? Sabes que a Exatamente, nossa visão está muito afunilada. nem é bem afunilada, está Sim. viciada, percebes? Ao conhecimento que nós temos do próprio jogo. Eu, por exemplo, eu puxei para a minha equipa técnica uma pessoa do futsal e ele trouxe-me conceitos e trouxe-me formas de ver o jogo totalmente diferente. Abriu-me um bocadinho a forma de ver o jogo, porque tu habituas-te, tu acabas por ficar formatado a ver o jogo de determinada maneira, porque vês o jogo como jogador de hóquei e depois como treinador de hóquei. E não é assim, tu tens que conseguir ver o jogo e ver outros esportes. É como o professor Manuel Sérgio dizia, né? Quem só percebe futebol não percebe nada de futebol. É um pouco assim. Se eu só perceber de hóquei, não vou perceber nada de hóquei, porque há tanto, o jogo é tão holístico que há tantas coisas que podem influenciar. Tu tens de perceber de psicologia, tens de perceber de nutrição, tens de perceber de relações, há uma série de coisas que não têm nada a ver com o hockey que acabam por influenciar. E depois, aquilo que tu dizes, enquanto, por exemplo, no basquetebol eles veem os bloqueios de uma forma, nós no hockey não vemos da mesma forma. E vir alguém do basquete e ensinar-me ou transmitir-me um pouco do conhecimento que ele tem, vai enriquecer a minha forma de ver o jogo, percebes? Completamente. É muito importante, essa partilha é muito importante. Eu agora passava aqui então para a parte final, que já fomos falando, mas o treino então, como é que é um treino normal de hóquei? Ou eu até fazia o seguinte, por etapas, pegando aqui nos escalões, quais são as coisas mais importantes de treinar? Começando, eu não sei se começa sub-8, não sei qual é o primeiro escalão, mas por idades, o que é que deve ser treinado para um jogador chegar ao escalão sénior e estar perfeitamente preparado para competir? Eu vou começar ainda um bocadinho antes, ok? Primeiro Ok. contacto com a modalidade tem que ser o mais prazeroso possível, ok? Uhum. A criança tem que gostar, tem que sentir prazer, tem que brincar, tem que se divertir ao máximo. E nestas primeiras fases é fundamental a patinagem. Ensinar a patinar. É um pouco aquilo que vocês fizeram nas Nas nossas aulas? aulas. Aprender a não cair, ou pelo menos a não se partirem todos, que já não era mal. Isso é o fundamental do hóquei. Tens que dominar os patins. Tens que ter uma patinagem correta, tens que conseguir mudar a direção, tens que conseguir saltar, tens que conseguir fazer uma série de manobras em cima dos patins. Depois, a introdução do stick e da bola, ok? E introduzir aquilo que é a técnica individual, de domínio da bola, o remate, o passe. E depois entramos, e nestas primeiras fases, o jogo muito partido, um contra um, dois contra dois, não é preciso mais do que isso. A Uhum. ensinar a usar o campo, usar dois, por exemplo, qual é uma tendência normal dos jogos coletivos em que tenham bola? É que toda a gente quer estar em cima da bola. É pouco natural, não é? Só há uma bola para 8 jogadores, no caso do hóquei, toda a gente está em cima da bola. Então, na primeira fase, é ensinar que o jogador não pode estar constantemente em cima da bola. É tal conceito de espaço. Eu costumo chamar de lateralidade. Se um jogador tem a bola num lado, o outro tem que estar a abrir e só pode vir para aquele lado se o outro sair. Pronto, e isso é talvez o princípio que se começa a ensinar. Depois, alguns conceitos básicos de tática individual, como por exemplo em termos defensivos a contenção,
a ocupação do espaço. Depois, em termos ofensivos, começar a ensinar o jogo à criança de forma muito simples, do 1 contra 1 até ao 5 contra 5. Eles começarem a perceber as dinâmicas de jogo, a perceber o espaço, a perceber que a acumulação de jogadores torna mais difícil o sucesso das ações. Então é preciso criar espaço. Eu uso muito o termo tempo e espaço, ok? São dois princípios que eu uso muito na minha forma de treinar. O jogador tem que identificar onde criar espaço. Isso vem da formação. O jogador tem que chegar ali ao sub-15, sub-17 e começar a perceber o jogo, começar a perceber as dinâmicas do próprio jogo, ok? Os espaços que deve ocupar, quando é que deve pressionar, quando é que deve fazer um aclaramento, quando é que tem que fazer um bloqueio, e isso tudo tem que vir de forma muito progressiva desde a base, porque a partir de sub-17, sub-19 e séniores, e é competição e é a escolha dos melhores jogadores, né? E a partir daí eu quando chego aos séniores eu já não espero ter que ensinar, mas infelizmente tenho que ensinar a ocupar espaço, a não estorvar, por exemplo, que é uma coisa, uma confusão tremenda. Não sei se no rugby acontece, mas se acontecer normalmente é para mandar alguém fora, mas eu tenho jogadores meus que não conseguem perceber que se numa determinada zona está um jogador com bola e está um defesa, que se eu vier para lá, estou a trazer também mais um defesa. Então, num espaço onde estavam 2 jogadores, passam a estar 4. E possivelmente vêm mais 2. E depois fica ali uma confusão tremenda e é muito fácil roubar a bola. Nesta primeira fase, o fundamental isto tem que ser quase como uma pirâmide invertida. É criar as bases. Está a perceber? Tática individual e depois tática individual inicial e depois à medida que vão crescendo começar a pôr então a tática grupal e depois coletiva e assim vamos fazendo crescer os atletas. Mais uma vez digo, se isto acontece na grande parte da formação? Não. Okay? Não acontece. Sabes o que é que vai acontecer? É que muitos deles chegam, por exemplo, sub-13 e dizem, olha, vai-me fazer um bloqueio. O miúdo não sabe o que é um bloqueio, não entende minimamente para que é que serve um bloqueio, qual é o objetivo. E se tu pensar, eu aprendi isto no YouTube, que o YouTube hoje em dia é uma ferramenta fantástica. Ainda bem que nós lá estamos também agora, não é? Aprende-se tudo e mais alguma coisa. Então está a ter uma formação sobre basquete, também sobre a formação, e um treinador a ensinar a fazer bloqueios. E simplesmente o que ele fez foi o jogo da apanhada, em que um tinha que apanhar o outro e havia um no meio que podia defender o colega. Só podia defender quando estivesse parado. Pronto. E assim começou a ensinar o bloqueio. E o hóquei, poucos são os treinadores que ensinam assim o jogo, percebe? Muitos deles criam jogadas, veem as jogadas todas XPTO que o Porto, o Benfica e o Sporting fazem e metem nos miúdos. E os miúdos estão a fazer coisas que não percebem minimamente o que estão a fazer. Eu posso dizer, na minha formação, nós temos uma jogada muito característica que se chama italiana, que basicamente é um jogador que cria um apoio no corredor central, é feito um passe na diagonal e ele recebe a bola e liberta para o corredor contrário, e tudo isto no movimento diagonal para a entrada de um jogador pelo lado fraco. Eu se chegar hoje aos jogadores que saem da formação e perguntar o que é uma italiana, provavelmente 70, 80% dos atletas não sabem o que é uma italiana. Na minha altura, isso era banalíssimo. Quem não soubesse isso não sabia lá o que é. Não perceber? Porque agora é jogadas. Sistematizam de tal forma o jogo que os miúdos chegam aos séniores e não sabem o jogo, não conhecem o jogo. Tu chegares a uma equipa de sénior com miúdos com 22, 23, 24 anos e os puseres a jogar por princípios, né? Porque o jogo é tão rápido, não consegue sistematizar o jogo, ou é mais difícil, e jogar por princípios ainda permite uma maior rapidez das ações, eles bloqueiam, porque estão habituados a que sejam os treinadores a pensar por eles. Dar a solução em vez de criar o problema. É isso mesmo, e o treino tem que ser isso, nós temos que criar problemas, muitos problemas, ou criar cenários parecidos com aquilo que eles vão apanhar
na competição e eles que resolvam. Ainda ontem no treino aconteceu uma situação idêntica, uma engraçada, que foi, eu criei um exercício para uma situação muito específica de jogo, que é a equipa deles que vamos enfrentar gosta de fazer superioridade numérica nos cantos, para pressionar e recuperar a bola. E expliquei precisamente o comportamento do jogador junto à tabela, que metia os pés na tabela e que não permitia que a bola passasse por aí. E não disse mais nada. Agora resolvam. Não, agora resolvam. Eu posso ter dicas, mas depois no jogo eles têm que viver aquilo tantas vezes e falhar tantas vezes para encontrar a melhor solução. Porque depois no jogo eu não vou lá estar a dizer, olha, passa para este, eles nem me vão ouvir. Eles nem me vão ouvir, portanto, Claro. é um treino certo para isso, para lhes criar soluções, para eles criarem soluções para os problemas que nós colocamos. Mas posso dizer que, especialmente a este nível, pronto, a um nível mais baixo, neste momento estou a treinar uma equipa da terceira, os atletas têm muita dificuldade em pensar o jogo, porque não estão habituados. E eles próprios assumem, preferem jogadas todas já bem esquematizadas e definidas, quase a andar em cima de carris, como aos comboios, para eles torna-se mais fácil. A responsabilidade é do treinador. Exatamente, é a chapa 5. E eu acho que eu, no dia em que eu tiver que estar o jogo todo a gritar, é um dia que eu não preparei bem o meu jogo. Não é? Se eu tiver que estar a gritar, alguma coisa está mal. Agora, também, se tu fores a um treino meu e não me ouvires a gritar, devo estar doente. É a dualidade aqui necessária, que é durante o jogo há que manter uma boa imagem, durante o treino há que dar na cabeça aos jogadores porque eles precisam. Eu costumo dizer, eu matar não mato, mas desmoralizo muito. Isso desmoralizo. Ok. Então aqui um conselho do professor para os treinadores seria então criar mais problemas aos atletas e não dar as soluções. Não temos que lhes dar a mão. E nem precisamos avisar. Olha, eu vou-te contar uma história que eu gosto de contar aqui em casa. Passou-se aqui em casa. Nós somos uma família numerosa, né? Além de mim e da minha esposa, temos mais 3 filhos. E temos piscina, felizmente temos piscina. E eu estava a esvaziar os painéis, saía água a uma temperatura altíssima. Isto não tem nada a ver com treino, mas tem tudo a ver com treino. E eu então fiz o seguinte, liguei uma mangueira à torneira da cozinha e estava a despejar diretamente para a piscina. E toda a gente decidiu passar naquele momento em que eu estava a meter água na piscina. E a toda a gente que passou, eu disse a mesma coisa. Não toquem na água que sai da mangueira que está a ferver. E toda a gente tocou. Toda a gente se queimou. Mas queimou e bem, não é? Deu a mão e ai, podias ter avisado. Eu acabei de avisar. E o treino é um pouco assim, estás a perceber? Eu se avisar, olha, não façam isto desta maneira, eles vão fazer. Eles vão se magoar, porque nós ao criarmos problemas, eles vão errar muitas vezes, mas vão aprender às custas dele. E essa aprendizagem que é feita às custas deles é o que nos vai permitir eles crescerem mais, percebes? Se eu estiver ali no treino a dizer, não faças isto, não faças aquilo, eles vão querer experimentar e depois se calhar vão experimentar na pior altura, então, que é a competição. E acho que é importante nós criarmos os cenários para eles errarem e acho que até nós até devemos fomentar esse erro, percebes? Eu acho que até é importante nós, em vez de dizer de não os limitar, não, errem, encontrem soluções, é importante, porque numa equipa nós queremos criar aquilo que eu chamo uma consciência coletiva. Todos os jogadores têm uma noção do que é azul, ou todas as pessoas têm uma noção do que é azul, mas provavelmente a nossa noção de azul é diferente. Se eu pedir a 10 pessoas para explicarem o que é azul, todos eles vão dar uma definição diferente. E nós, quando estamos numa equipa, o nosso objetivo é que todos os jogadores tenham uma definição o mais parecida ou mais próxima possível um dos outros, percebes? E daí a importância de nós também darmos essa liberdade aos jogadores de se exprimirem, de errarem, de experimentar coisas de maneiras diferentes. Mais uma história, eu tive a sorte de apanhar. Eu costumo dizer que o próximo curso que eu vou tirar é Psicologia, porque eu só aturo malucos. No treino então é uma coisa impressionante. Então tinha um dos atletas mais talentosos que eu apanhei, que sempre que eu fazia análise, se ele metia na cabeça
que se fizesse uma determinada manobra ou uma determinada ação, marcava golo, ele dizia-me logo na análise, se eu fizer assim, então, isto resulta. E eu dizia, não resulta, eu acho que não resulta. Não vais fazer isto numa altura em que eu gostava de castrar um bocadinho a liberdade do jogador. Não faças, não sei quanto. Primeira ação de jogo, ele fazia tal e qual como me tinha dito que ia fazer. Ele estava a terminar, já me estava a pedir desculpa. Ele estava a rematar a baliza, já estava a levantar a mão a pedir desculpa, que já sabia que eu ia para ver com ele. Mas pronto, e isso também me permitiu a mim crescer, perceber que provavelmente eu tenho que o deixar errar. Mas provavelmente tenho que o deixar no treino. Ele que erra e cria a sua realidade e a sua percepção do que aquilo pode resultar ou não. A perceber? Isso é muito importante no atleta. Tu estás ali a dizer, não vais. Olha, outra história também. Esta história, eu gosto muito de partilhar as histórias que me vão acontecendo porque permitiram crescer. E tenho um princípio que é: estás a ver o campo de hóquei, recordas-te do campo de hóquei, a área. A partir da esquina da área, da esquina superior da área para a tabela de fundo, é muito difícil marcar golo. Tu podes fazer 100 remates, se calhar tens 1% de eficácia nesses remates. E tinha um jogador que rematava sempre aí. Eu discutia com ele nos treinos, eu gritava, não sei quanto, e ele chegava aos jogos e insistia. E às vezes, cheguei a fazer isso, pela estupidez, cheguei a fazer ele rematar dessa zona e eu anda para aqui para o banco descansar um bocadinho. Cheguei a fazer isto até o dia em que ele marcou o gol. Marcou. Esse dia foi o dia que eu percebi, não vale a pena eu estar a castrar a criatividade de um atleta, porque vai haver um dia que aquilo que eu não acredito vai resultar. E eu vou ficar contente. A questão é que eu vou ficar contente, não é? Mas se eu estiver sempre a dizer que não, se calhar estou a castrar a criatividade do atleta e ele não vai encontrar soluções além daquelas que eu acho que resultam. E eu não domino todas as áreas, não é? Eu não sei todas as soluções. Melhor dito, eu não tenho todas as soluções. O atleta que lá está dentro é que tem a sensibilidade e é que vai perceber quais são as soluções que mais se adequam a determinadas ações. Por isso é importante nós darmos esta liberdade e deixá-los errar, e eles que batam contra a parede, ou voltando à história inicial, eles que se queimem na água. Exatamente. Percebam. Exatamente. Professor, eu passava agora então aqui para então o passado ao chumbado. Sente-se preparada? Eu nunca estou preparado, mas vamos a isso. Mas vamos a isso, ok. Vamos lá aqui então ao passado ou chumbado. Ora bem, ver se isto preenchimento total. Ok. Então começamos aqui. Boogie Night. O professor é um bom bailarino em cima dos patins ou não? Eu tenho 2 pés de tijolos. Eu bailarino só quando me desequilibro e caio. Aí parece um bailarino perfeito. Agora não tenho jeitinho nenhum. Eu fico espantado com o que este pessoal na década de 60 e 70 nos Estados Unidos fazia em cima dos patins. Era uma coisa. Ainda hoje tem essa Ainda hoje, tradição sim. de patins. É uma coisa fantástica. Eu estava chumbado. Aqui estava chumbado. E Claramente. estas pessoas, passadas ou chumbadas, quem consegue então ter esta capacidade de... Não, distinção. Passados com. Eu levava um 20, mas eu tinha que lá pôr um mais, pelo menos. Ótimo, Tem ótimo. coisas incríveis em cima dos patins, isso é sem dúvida. Há alguma manobra que tenha visto nas aulas digna de entrar assim numa Boogie Night? Nas nossas Claro, aulas este ano? este ano, não, mas já vi um colega vosso a saltar. Vocês acho que não tiveram este ano, mas os colegas de Erasmus, normalmente dos países do leste, têm uma facilidade em cima dos patins impressionante. Eu vi alunos a fazerem saltos incríveis, de 3, 4, 5 metros. Eu tinha que despedir, por favor, para eles não fazerem aquilo. E um dia um colega vosso decidiu fazer a mesma coisa no final da aula, decidiu saltar e rebentou a tíbia e o peroné e ficou ali logo deitado no chão e pronto, e foi um caso assim um bocadinho
um bocadinho feio, mas eu posso dizer que eles faziam saltos que eu não me atrevo sequer a imaginar fazer. Uhum. Portanto, posso imaginar o grau de dificuldade que aquilo era. Claro, imagino, eu por acaso no final das aulas comprei uns patins para me aventurar, já magoei inclusive a um pulso, achei que a rampa era boa para mim e afinal ainda não estou preparado. E mãos estão logo primeiro, não é? Não tive hipótese, eu estava a cair de frente, eu tinha de pôr as mãos. O professor não foi o melhor. Eu Não tentei, professor, eu tentei. Acredita em mim, eu tentei, já estava demasiado inclinado para a frente. Aqui, a melhor Final Four possível. Eu acho que sim. Eu sou português e tenho orgulho em ser português, portanto, ver quatro das melhores equipas do mundo, pá, eu se calhar, em vez de ser Final Four, eu diria que era para ser perfeito, perfeito, tinha que ser uma Final Six, com o Uhum, Liceu e com o Barcelona. Porque, de resto, estas quatro equipas garantem espetáculo. E esta está aprovadíssimo também. uhum. Destas equipas, em quantas é que o professor jogou já agora? Duas, no Porto e no Oliveirense. Ok. Quantos anos? No Oliveirense foi a equipa onde eu joguei mais tempo, 6 anos, e no Porto joguei 3 épocas e meia, porque eu acabei a minha carreira na meia ilhada e depois o Porto teve o mítico Ed Wash castigado durante 14 jogos ou 20 jogos, e o Porto pediu-me para eu ir lá acabar a carreira e fazer aqueles meses enquanto ele estava castigado e pronto. E Uhum. para todos os efeitos acabei a carreira no Porto. Ok, boa, boa. Aqui, qual é o erro desta patinagem? Eu não sei se o professor conhece este vídeo. Este vídeo é bastante conhecido. Eu não quis pôr aqui o vídeo até por causa de questões de autorizações e licenças de YouTube por aí fora. O que é que está aqui de errado? Está tudo errado. Para já estou numa rampa e vejo que ela tem dificuldade em equilibrar-se. E depois, aquela parede ou portão ali à frente não nos vai ajudar nada. A primeira, a de branco, está muito inclinada para a frente. Pronto, está bem que neste patins o travão é atrás, mas não vão conseguir travar a tempo. Não vão conseguir travar. Olha, eu tenho uma história também gira com isto. A primeira vez que calcei os patins foi numa rampa destas. Também. Ah, Inteligente, boa. inteligente. E não sabia trabalhar. E tal como vocês vão para as primeiras aulas, veem aquele calço que nós temos na parte da frente do patinho, pensam que tem que travar para a frente. Eu também pensei o mesmo. E quando estava quase a chegar ao portão, meti-me em bicos pés. Sabes o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Saí disparado, bati contra o portão. E voltei a tentar. Mas nunca mais conseguiu. Esta menina aqui também foi contra o portão, mas foi assim um bocado mais de chapa, mais à Ah, mosca. teve sorte. Foi mesmo à mosca. A outra rapariga depois caiu no chão e não lhe Mais aconteceu mais nada. Pois, acredito, por acaso ainda não vi o vídeo, tenho que ver se encontro. Eu por acaso é procurar no Google roller skates fail e aparece logo este, que este é dos mais conhecidos. Este já deu para fazer memes com É, força, até com o We Will Rock You dos Queen fizeram uma música porque ela metem a bater várias vezes no portão, aquilo fica uma coisa engraçadíssima. Agora aqui, qual é o verdadeiro Tiago Sousa? Porque eu descobri hoje que temos também aqui esta outra grande personalidade, não sei se o professor conhece, também é Tiago Sousa. sabes que é um nome mítico já. A Ah, ok, quantidade ok. de famosos. Epá, sabes o que é que me apetece? Apetece-me usar a expressão do Ibrahimovic. Epá, Hum. não se comparam humanos aos leões, eu sou um leão, portanto. Aqui a segunda pessoa, visto que o professor não conhece, é um pianista português, tem alguma obra já, e alguma obra interessante. Até aconselho quem não conhece a ouvir, porque tem uma interpretação musical e uma explicação da criação musical dele bastante interessante, muito filosófica, para algumas pessoas pode não interessar. A mim
vai-me interessando, visto o meu gosto também pela música, tem um trabalho muito interessante. E agora queria aqui que o professor me explicasse esta história desta foto. Tem muitas histórias essa foto. Isto é a primeira Liga dos Campeões que eu ganhei. Isto foi quando eu fui para a Espanha, para o Liceu da Corunha. Tive a sorte de ser bicampeão europeu de clubes. Tinha estado em 3 finais europeias com o Porto e tinha perdido as 3, e esta teve um sabor especial. Pode não parecer, eu estou ali agarrado àquela taça, mas aquela taça pesa 30 ou 40 quilos, é uma coisa, um peso, e aqueles tigres estão muito afiados. E eu, quando cheguei, fui eu que fiquei com a taça andou comigo sempre, acho que era o único que tinha força para levar a taça. E depois e eu estava a conversar com alguém que tinha assim a taça ao ombro, aquilo já com o ombro todo marcado, e alguém me chama, e eu não me apercebi que tinha uma pessoa atrás de mim a ver a taça. Quando virei, bateu-lhe assim na testa, assim de alto a baixo. Eu só lhe perguntei, tá tudo bem ali? Pá, tá. E antes mas pronto. Mas antes também, no momento, há uma fotografia, e nessa fotografia acontece tanta coisa que é tanta história engraçada que as pessoas às vezes não têm noção do que é que se passa. Quando lançam o momento em que os capitães levantam a taça, eu estou atrás e estou assim com os braços abertos e de boca aberta, e eles não tinham noção do peso e deixam cair a taça, quase que ia ficar quentinho. Foi uma sorte, porque no momento em que eu vejo que eles estão a levantar, consegui amparar a taça, senão tinha ficado sem dentes. E quando lançam os confetes, tenho um colega meu que engole um confete daqueles papéis. As pessoas pensam que estamos a fechar com ele, mas não, estamos a tentar salvar a vida dele. Eu ficou com aquilo engasgado na traqueia e estava mesmo a passar para o lado lá. Ou seja, acontece tanta coisa ali no espaço de 20, 30 segundos que representa um pouco Fantástico. de passa. Sabes que nós tivemos a perder 3-0, foi uma final contra o Reus com uma super equipe, o treinador era o atual treinador do Benfica, e nós conseguimos dar a volta àquele resultado e aconteceu umas peripécias. Eu peguei-me com o público, peguei-me com o capitão deles, a caminho do balneário, só histórias, faz parte. Ok. E acabamos então aqui esta parte, este segmento, e pedia agora então, para irmos terminando, a equipa de sonho do professor, então. Eu costumo dizer que se tivesse muito dinheiro, montava uma pista aqui atrás e contratava alguns jogadores só para os ver a treinar, porque tive sorte de apanhar jogadores incríveis. Eu, como guarda-redes, eu vou só dizer aqueles com quem eu joguei, acho que é mais justo. Então, como guarda-redes, escolheria o Ed Bosch, que era nos dias bons, que eram muitos, era um autêntico muro. Depois, se calhar como líder e capitão da equipa, Jordi Bargalhó, que joga atualmente no Liceu, na Oliveirense, e foi meu colega no Liceu. Depois, ao lado dele, Filipe Santos. Era um defesa com uma capacidade ofensiva incrível. Fazia coisas, se procurares no YouTube, vês penaltis e livros diretos dele, que aquilo é épico. Era um jogador mesmo muito acima da média. E depois outro, Reinaldo Ventura. Reinaldo Ventura não é por ser... eu sou amigo deles todos, pronto. Sou amigo deles todos, mas o Rei sempre tivemos aqui uma ligação um bocadinho mais próxima, e é um jogador fantástico. E ainda agora, com 41 anos, continua a um nível altíssimo. E depois, não podia deixar de ser o Pedro Gil, jogador do Porto, também muito meu amigo, e que é uma força da natureza. É uma coisa, é algo, é daquelas pessoas, já nasceu com talento, mas trabalhou muito. As pessoas não têm noção do trabalho que aquele homem tem. Eu recordo-me no tempo do Porto, ele pedia as chaves do pavilhão e ia treinar sozinho. E passava horas a treinar sozinho, a desenvolver novas habilidades, novas capacidades, e ele é um fenómeno. E esse seria talvez o meu 5 base. E estou a deixar de fora nomes impressionantes, como o Tom Neves, teria que colocar aí o Tom Neves, o Vitor Fortunato, o Didi, Paulo
Paulo Alves, jogadores com quem eu aprendi muitíssimo e que são lendas do hóquei, não só nacional, mas também do hóquei mundial. Boa, boa. E o professor treinaria esta equipa já agora? Claro, Teria pelo preço. pulso? Agora, eu acho que ia aprender mais do que Do que ensinar. que eles são umas máquinas. Todos eles são verdadeiras máquinas e conhecem muito bem o jogo, e esses são daqueles jogadores que não precisam de treinador. Eles resolvem os jogos por si, e às vezes o treinador só vem estorbar. E estes jogadores, às vezes o treinador só estorba e tem é que lhes dar a liberdade para eles fazerem aquilo que tão bem sabem. Uhum, uhum. Professor, conselhos finais para o hóquei, para o jogador, para o jogo e para o treino. Isso é complicado, eu não saía daqui. Para o hóquei, eu sem dúvida que é aposta na formação. Temos que continuar a apostar na formação, acho que é essencial. Também temos um produto muito atrativo e temos que aprender a saber vendê-lo. Okay? Acho que isso é fundamental. Uhum, Seja como o futsal faz, com pistas só com as marcações do futsal, seja por exemplo, nós estamos agora no play-off, e temos jogos que são à mesma hora, que acho que é uma aberração. Acho que a própria Federação devia ter. Eu sei que se eu disser isto a alguém da Federação, eles vão dizer: mas não somos nós que controlamos os horários. Ok, mas se calhar nesta altura deveriam controlar, percebes? exatamente. É aquela democracia ditatorial. Ok, vocês têm hora, podem escolher a hora, mas só podem jogar estas horas. Estás a Exatamente. perceber? Ou então não podem jogar à mesma Ou não hora. podem jogar à Pronto. mesma hora. Pronto, e estava resolvido e os clubes acabavam por aceitar, porque é importante, e eu sou um grande fã do play-off, é importante que o hóquei passe na televisão. Eu posso dizer que houve alturas no Porto em que nós fazíamos 50, 60 jogos por época e 40 ou 50 jogos passavam na televisão. Nós na rua éramos reconhecidos por jogar no Porto, percebes? Uhum, Isso também faz bem à modalidade, claro. criar ídolos nos jovens, que se identifiquem com os jogadores de hóquei, é importante para o crescimento da nossa modalidade. Para o treino, epá, quem não sabe, Que fica a eu, apoiar. não é assim. Quem não sabe, há pessoas que não sabem de treino, ok? Não somos obrigados a saber de treino. Há pessoas que são Uhum, fantásticas a ler o jogo e não percebem nada de treino. E há outros que são fantásticos na parte do treino, não percebem e não sabem ler um jogo. uhum, Apoiem, ok? Vão buscar pessoas que os possam ajudar nesse sentido. Pá, eu se tiver dificuldades na parte da análise, vou buscar alguém que perceba de análise. Se eu tiver dificuldade de alguém de ler o jogo, pá, vou buscar alguém que me ajude nessa parte. E acho que falta essa abertura das pessoas. Okay? É importante os treinadores não terem medo. Eu sinto que há um bocado de receio destas novas gerações de treinadores que vêm das faculdades, porque nós temos ainda treinadores da velha guarda que têm um conhecimento do jogo incrível e que falham em coisas, ou falham, ou nem, se calhar não é falhar, se calhar estou a ser injusto, não têm algumas competências, como por exemplo no planeamento, na metodologia de treino, e preferem ficar um bocadinho como a partilha, percebes? uhum. Preferem ficar ali um bocado encolhidos e afastar estas pessoas do que as atrair com medo que elas venham roubar o espaço. Eu acho que essas pessoas não vêm para roubar o espaço, vêm para acrescentar. Exatamente. Porque eu tenho uma pessoa que é para mim e para muita gente, provavelmente o melhor treinador de hóquei de patins dos últimos anos, que é um senhor argentino chamado Carlos Gil, de quem eu sou amigo, que é das pessoas que têm uma visão de hóquei mais incrível, sabe? A maneira como ele vê o jogo é muito acima da média, mas depois falta-lhe esta parte da metodologia, do planeamento, mas ele não tem medo de ir buscar pessoas que sabem mais dessa área para o ajudar, percebes? Uhum. Porque ninguém lhe vai roubar o lugar, para tu teres noção, o Carlos Gil é uma espécie de Guardiola do hóquei patins,
Sabes? A maneira como ele vê o jogo, a maneira como as equipas dele jogam, é atraente. Os jogadores querem jogar com ele. Os jogadores preferem ganhar menos e jogar para ele do que irem ganhar mais e jogar com alguém que sabem que não vão aprender, porque sabem que ele aprende. Mas depois esta parte da metodologia ele não é forte. Mas eu cheguei a estar com ele no liceu e ele tinha 3 preparadores físicos. Está a perceber? E isso faz toda a diferença. Faz Claro. toda a diferença, e acho que nós em Portugal temos ainda um bocadinho, os treinadores mais velhos têm ainda um bocadinho esse receio, e acho que não deveriam ter. Eu posso dizer que há treinadores que não fazem análise de jogo, percebes? Claro. Que estamos com os jogos todos a dar na televisão, acho que isso é impensável. Há treinadores que não planeiam as épocas, isso são coisas que nós temos muita gente que pode ajudar, e acho que muito competente e que precisam de oportunidades, e acho que esses treinadores não devem ter medo. Mas para o jogador, deixar de ser jogador de hóquei e passarem a ser atleta. Eu fui jogador de hóquei, não fui atleta, e não me preocupo com a alimentação, ainda hoje não me preocupo com a alimentação. Também tinha um bom metabolismo, coisa que eu já não tenho, e agora passo por isso. Mas sejam atletas. E o treino não acaba no momento em que acaba o retorno à calma. Okay? O treino vai muito mais além daquela hora e meia ou 2 horas que nós estamos dentro de pista. O jogador tem que ser cada vez mais interessado na análise, tem que também ele participar nessa análise, pesquisar, procurar, ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com o descanso, com a recuperação. É muito importante que o jogador se consciencialize que o corpo dele e a mente são a sua A são a base. fonte de entendimento. São a fonte para grande parte dos jogadores, especialmente eu estou a falar até mais para os profissionais, porque os outros há muitos que tentam ser profissionais não o sendo, ou seja, que são profissionais naquilo que fazem, mas não ganham como tal. Mas há muitos ao contrário, que são profissionais no que ganham, mas não no que fazem, percebes? E acho que isso tem que mudar, porque isto, jogar hóquei ou ter a oportunidade de fazer e ganhar dinheiro a fazer uma coisa que nós gostamos é uma benção. Completamente. E acho que não era mais nenhuma pergunta. Não, está tudo. Para o hóquei, para o jogador e o treino. Pronto, porque o jogo já falámos bastante. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um gosto tremendo falar consigo, e com tanta informação de boa qualidade, com a qual eu também concordo. Eu concordo com muito do que se disse aqui. Só me resta mesmo agradecer. Se tiver alguma consideração final para quem nos assiste, se quiser mandar um abraço a alguém que depois possamos mandar este vídeo, esteja à vontade, professor. Não, eu quero agradecer o convite. Sabes que para mim é um prazer enorme poder falar de hóquei, e desejo muita sorte para este podcast. Eu vou partilhá-lo, para se mais gente ouve, e se as pessoas também. Eu aqui estou um bocadinho egoísta, né? Eu vou partilhar, que é para ver se atrai mais gente para o hóquei. Acho que sim. Mais gente a jogar hóquei e a ver hóquei, que isto é importante, e acho que há espaço para todas as modalidades, e acho que nos temos que apoiar todos uns aos outros. Não temos. Eu durante uns anos criticava um bocadinho esta tendência de nós só olharmos para o futebol, mas acho que não é a visão mais correta. Acho que temos que olhar todos uns pelos outros e apoiar. Eu gosto de hóquei, mas apoio o futebol, apoio o rugby, e o rugby tem que fazer a mesma coisa, porque só assim é que nós crescemos, apoiando-nos mutuamente, e só assim é que nos tornamos mais fortes. E mais uma vez, obrigado pelo convite, e estou sempre à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Tá bom. Professor, muito obrigado mais uma vez. Não é? O que? Não percebi. E ensinar-te a patinar, que acho que falhei da primeira vez. Já te magoaste. É assim, vejamos então. Eu aprendi bastante a
a patinar nas aulas, ou aprendi o bastante para me conseguir desenrascar na rua com os patins. Agora, pormenores ou técnicas mais avançadas, e o professor com certeza há de se lembrar de alguns bailados que eu fazia lá pelas aulas, bem, aquilo é digno de ser filmado e dar a alguém para alguém se rir com aquilo, porque realmente eram verdadeiros bailados em cima dos travões para ver se não caía, depois arranca lá outra vez. Eu tive um caso de um aluno, já há 3 anos, que é o Ricardo, pá, que ele sempre caía o pavilhão abanado. Era uma coisa impressionante. Eu podia estar de costas, eu sabia que o Ricardo tinha caído, que sentia o chão a vibrar. Ele caía com muita violência. Estava sempre no chão, cara. Pior, eu cheguei a dizer que não valia a pena, que nós tínhamos pessoa para limpar o chão, mas ele insistia, caía, e lá conseguiu fazer a cadeira. Felizmente, felizmente. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.